No primeiro programa dessa série de 3 episódios sobre 2001, Uma Odisseia no Espaço, a gente levantou uma questão. Será que esse filme é mesmo uma obra-prima ou é superestimado? A gente viu que Stanley Kubrick fez opções narrativas não convencionais que basicamente dificultam a diversão, mas talvez existam razões mais complexas por trás dessas escolhas. Nesse segundo episódio nós vamos explorar o tema do filme e a simbologia por trás de tudo. E olha só, vale lembrar que a gente está aqui na ESPM São Paulo, que está junto com a gente nessa nova temporada de Segredos do Cinema. E para você que quer trabalhar e viver de cinema, a ESPM tem um curso de cinema e audiovisual. É perfeito para você que curte a nossa série. E como você pode ver aqui, a estrutura da escola é incrível e perfeita para quem quer seguir carreira. A grade horária é personalizada para cada aluno, que terá a oportunidade de entender os bastidores da profissão e estudar diferentes formatos dentro do cinema. Documentários, diferentes formas de narrativa dentro da ficção, vai aprender sobre técnicas de construção de cena, pós-produção, jogos, animação e muito mais. Daqui da ESPM você vai sair pronto para o mercado de trabalho. Para saber mais é só ir no link que está na descrição do vídeo. Agora vamos para a segunda parte do nosso especial. No episódio anterior nós buscamos a essência, a unidade temática que conecta as 4 partes de 2001, Uma Odisseia no Espaço. Chegamos naquela cena icônica do macaco jogando para cima o osso que se transforma em um objeto que está em órbita ao redor da Terra. É uma técnica de edição que se chama Match Cut. Mas qual é o objetivo de Stanley Kubrick com essa montagem? A gente pode pensar que o osso na mão do macaco Moonwatcher simboliza o início da dominação da natureza pelo ser humano. E isso se dá pela tecnologia. Por mais arcaico que seja, o osso é uma ferramenta de combate e permite que Moonwatcher evolua de um animal comum para um dominador, justamente por conta dessa descoberta. Através do Match Cut, associamos a tecnologia pré-histórica à tecnologia do avanço espacial. Tanto os hominídeos quanto os astronautas e cientistas utilizam suas ferramentas com o propósito da conquista territorial. Além disso, dá pra gente concluir que o osso na mão do macaco é uma arma que serve para abater animais e ameaçar grupos rivais. Mas será que o Match Cut permite que a gente faça a mesma comparação com um objeto espacial? À primeira vista, você imagina que o objeto é uma nave e dentro dela está o Dr. Floyd. Só que se a gente ver de novo esse trecho, dá para reparar que o filme mostra 4 tipos diferentes de objeto planando pelo espaço. Em qual deles está o cientista? Para isso, a gente precisa entender o significado da expressão establishing shot. Establishing shot é uma imagem em um filme que aparece no início de uma cena e mostra por fora o cenário que a gente vai ver por dentro. Esse plano de estabelecimento vem antes de uma imagem de escala mais reduzida, geralmente o interior do lugar onde vai se passar a ação. Por exemplo, quando a gente vê a fachada de um prédio e o filme corta para a sala de um apartamento. Você entende que aquele apartamento fica dentro daquele prédio. Baseado nisso, dá para concluir que a imagem da última nave é o establishing shot da cena seguinte em que o Dr. Floyd cochila em uma poltrona. Então, se a gente pensar que o primeiro objeto espacial que se assemelha ao osso não é a nave em que o Dr. Floyd está, a gente pode cogitar a hipótese dela ser uma arma. Será? Quando foi perguntado sobre isso, o Arthur C. Clarke, que escreveu o roteiro de 2001 junto com o Kubrick, disse em uma entrevista que a nave que substituiu o osso no corte deveria ser uma bomba espacial em órbita, uma arma no espaço. Então, o significado do Match Cut é que se o osso foi a primeira arma na batalha da história da humanidade, a bomba espacial é a mais recente. Ou seja, o tema do filme perpassa essa questão da tecnologia armamentícia. Lembrando que o filme foi feito nos anos 60, em plena Guerra Fria, dá para associar a disputa territorial dos dois bandos de macacos rivais ao embate velado entre o cientista americano e os cientistas russos sobre a mais nova descoberta da superfície lunar. Dá para associar também a arma apontada para a Terra com os mísseis russos em Cuba apontados para o território dos Estados Unidos nessa mesma década. Assim, o Kubrick basicamente diz que toda a evolução da humanidade se dá pelo desenvolvimento de maneiras mais eficazes que as pessoas possam encontrar para se matar. Como a gente já falou no episódio anterior, o monolito aparece como um símbolo para pontuar ou para disparar cada um dos saltos evolutivos da humanidade. Esse objeto não surgiu por acaso no filme. Na verdade, ele foi a origem de tudo. Em 51, o Clarke, o mesmo escritor que assina o roteiro do filme, escreveu um conto chamado A Sentinela, que conta a história de um objeto enterrado na Lua há milhões de anos. Esse objeto, a Sentinela, teria sido colocado ali para disparar um tipo de alarme e avisar os ETs de que os seres humanos tinham se desenvolvido o suficiente para encontrá-lo. Isso explica a cena em que os astronautas ouvem um ruído estridente assim que se aproximam do monolito na Lua. O barulho seria esse alarme e a partir dali os alienígenas já estariam avisados. Por outro lado, há quem associe o monolito a Deus pelo fato dele sempre estar presente em um momento fundamental do avanço da humanidade. Em entrevista para Playboy em 69, o Kubrick afirmou: "Diria que o conceito de Deus está no coração de 2001, mas não é uma imagem tradicional e antropomórfica de Deus. Acredito que se pode construir uma definição científica intrigante de Deus.
Uma imagem que reforça essa teoria é a do velho Bowman esticando o braço em direção ao monolito como um dedo em riste. Essa ação é muito parecida com a criação de Adão, em que um homem estica o dedo em direção a Deus. A pedra pode ser as duas coisas ao mesmo tempo, uma vez que ela estimula a evolução humana e pontua cada um dos movimentos de progresso. Até porque os alienígenas eles estariam num nível evolutivo tão superior ao nosso que qualquer conceito ao alcance da nossa compreensão seria insuficiente. Então, Deus passa a ser um conceito que abrange o desconhecido. Se o monolito é tão importante na evolução da humanidade, por que o filme avança só 18 meses quando passa da segunda para a terceira parte? Comparando a diferença de tempo entre a pré-história e a corrida espacial, 1 ano e meio não é nada. Mas não é sobre simetrias temporais que o Kubrick está falando aqui, e sim sobre tecnologia, embates e progressos. Baseado nisso, olhando para a segunda metade do filme, a gente começa a se aproximar de uma conclusão. O grande conflito que pauta a terceira parte de 2001 coloca os astronautas em confronto com o supercomputador Hall. Nesse momento, o homem não mais conquista a tecnologia para dominar o outro, mas a própria máquina se torna capaz de se apropriar do ser humano e passar a combatê-lo. Aí fica clara a razão do Kubrick para desenvolver superficialmente os personagens. A relação entre os humanos se torna tão fria e inexpressiva que eles demonstram tantos sentimentos quanto uma máquina. Por outro lado, Hall é motivado e demonstra afeto pela sua missão. Um dos tripulantes chega até a mencionar a capacidade do computador em demonstrar emoção, como se ele fosse humano. Do you believe that Hal has genuine emotions? Well, he acts like he has genuine emotions. De um lado você tem o David, que não demonstra qualquer emoção quando vê o Frank da deriva no espaço, e de outro você tem o Hal, que mostra ter medo da morte quando ele está prestes a ser desligado. I'm afraid. I'm afraid, Dave. David não só derrota a máquina, mas ele supera a tecnologia. O filme não está mais falando de dominação da natureza ou de outros grupos sociais pelo uso de armas de última geração, mas sobre a evolução que deixa para trás essa relação de dependência. O Kubrick nega a ideia de que o progresso humano será interrompido por um período de dominação dos robôs. Por isso, David desativa Hall e segue em diante. A quarta parte inaugura para o diretor que seria a etapa seguinte do avanço da humanidade. O Kubrick sugere que a próxima fase da evolução humana se construiria além da nossa atual percepção de mundo. Seria a ruptura total com o espaço-tempo e o abandono das relações baseadas na dominação. Quando Dave percorre o Stargate, é como se ele estivesse atravessando um portal para acabar de alguma forma aterrissando no quarto. Esse cenário, aliás, coloca uma mobília barroca em um espaço iluminado para indicar que o futuro e o passado existem ao mesmo tempo. A montagem também funciona para romper com a temporalidade. Repara, primeiro a reação espantada de Dave ao se deparar com algo que ele vê. Em seguida, do ponto de vista dele, nós entendemos que o que ele vê é a sua versão mais velha. Só que a versão mais velha não interage com a versão anterior, o que gera um estranhamento. Isso acontece 2 vezes na mesma cena, o que comprova que os cortes não avançam na medida de tempo que a gente está acostumado. Como a gente já falou aqui, a temporalidade em 2001 não é simétrica. Por isso, enquanto a montagem nas 3 primeiras partes permite que a gente acompanhe a história em um fluxo linear, causal, constante, a parte final apresenta cortes com saltos abruptos no tempo e mudanças radicais no espaço. No fim da cena, o monolito aparece pela 4ª vez e pontua mais uma etapa na evolução humana. O velho Bowman se transforma no bebê. Fazendo analogia com a primeira parte do filme, estamos diante do renascimento da humanidade. É um ciclo. Só que não vai mais ser pela dominação da tecnologia que o homem vai evoluir. O novo ser humano adotará uma nova lógica para alcançar estágios superiores de progresso, provavelmente pela expansão da consciência. Na última imagem do filme, o bebê olha para a câmera como se fosse consciente de si mesmo e do seu ambiente. É o conceito de super-homem de Nietzsche, presente no livro Assim Falou Zaratustra, que aliás é o mesmo nome da música do tema do filme composta por Richard Strauss. E a gente continua essa conversa no próximo episódio de Segredos do Cinema.